A palavra desdolarização começou a ser cada vez mais falada, principalmente de uns 2 anos para cá, quando você vê aquelas reuniões do BRICS, né, mostrando ali que a partir de agora nós teremos uma nova hegemonia ao redor do mundo, um mundo multipolar, onde o Império Americano não é mais o que vai dominar o mundo, não vai ser mais não vai fazer aquele bullying com o resto do mundo, e a partir de agora os americanos vão ser colocados no seu lugar. Então você tem muita paixão, né? muito time, pessoas que estão de um lado dizendo que não, isso não vai acontecer, os Estados Unidos realmente são a primeira força mundial e não tem lugar melhor para você encontrar pelo menos uma liberdade ao redor do mundo, e tem as outras pessoas que vão dizer que o Império Americano acabou e que agora o dólar vai morrer ou vai hiperinflacionar, vai a zero. Cada hora você tem uma teoria diferente. Meu objetivo aqui não é falar a minha opinião, mas é tentar descrever os fatos que vem acontecendo na macroeconomia e por que é muito mais difícil você se livrar do dólar do que você imagina, que é baseado em como o nosso sistema funciona. Isso independe se você gosta ou não do dólar, é muito mais complexo do que isso. Então vamos lá, quando a gente fala do BRICS, né, a gente tem esses anúncios, na verdade, eles vêm acontecendo há décadas. Há décadas você tem tentativas de se livrar do dólar e fazer acordos multilaterais, e você sempre tem aquelas ideias, se eu vou usar agora uma commodity, se eu vou usar o ouro, ou vou voltar a um padrão ouro, e aí você vai ter que se perguntar quem vai fazer a custódia do ouro, a partir de quem vai ser o emissor disso, né? Quando você tem vários países entrando, quem é a autoridade principal do BRICS? Nós temos aí países, se você colocar a listagem desses países, cada um tem gravíssimos problemas, né? Não somente de corrupção, ou mesmo estão envolvidos em uma guerra, como é justamente a Rússia, a China passando por sérios problemas financeiros, sendo um país comunista. Qual que é a confiança dos outros países em relação a uma fuga de capital, quando você é o que vai criar esse bookkeeping, né, que você vai fazer a contabilidade dos outros países? Um vai confiar no outro? Ou será que a situação pode mudar a partir do momento que você tem um outro presidente que está fazendo parte daquele comitê? Percebe a quantidade de perguntas e probabilidades de você ter uma falha num sistema que é organizado por cada vez mais países, porque agora a Arábia Saudita também faz parte do BRICS, daqui a pouco 40, 50, 60 países vão fazer parte do BRICS, mas isso é visto como uma força cada vez maior para se contrapor aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, quanto mais cozinheiros você tem na cozinha, menos você tem uma comida que vai ser boa o suficiente. Chefe demais, né, acaba trazendo graves problemas. Você tem cacique demais para pouco índio. Então, quando você pensa dessa forma, você cria uma complexidade muitas vezes desnecessária, sendo que o dinheiro que vai ser usado em transações, ou a moeda que vai ser usada, ela acaba sendo, querendo ou não, decidida na medida do possível pelo livre mercado, mesmo que você tenha pouquíssimos exemplos de livre mercado em países, né? Então, se você mora em um determinado país, eu tenho que usar aquela moeda. Isso não te dá aquela opção, né? Muitos falam que o Bitcoin seria essa saída, apesar de ter seus outros problemas. Então toda essa discussão macroeconômica cria uma série de teorias possíveis e imagináveis. Então aqui eu só quero passar um pouco de uma visão que talvez você não tenha pensado, que quando você vê hoje o nosso sistema, como ele funciona hoje, quando você pensa no dólar como uma moeda de reserva global, você pensa nos Estados Unidos, né? Porque é o dólar americano. Só que muitas vezes as pessoas não entendem que cada dólar em existência não é um passivo do Federal Reserve americano, e é o que todo mundo acha. Então, quando você pensa na teoria de que, na verdade, todos nós vamos nos livrar do dólar a partir de agora, vamos ignorá-lo, porque automaticamente estaremos fazendo com que os Estados Unidos quebrem, né? Quem segura as dívidas americanas, ninguém vai acreditar mais nelas, e a gente dá um calote generalizado, fazendo os Estados Unidos quebrarem e a gente sair desse domínio americano. E esse pensamento, infelizmente, ou felizmente, ele está completamente errado, porque os dólares não funcionam assim, principalmente aqueles que se encontram fora dos Estados Unidos. O dólar americano dentro dos Estados Unidos, sim, tem, em parte, a sua origem do Federal Reserve, como uma nota do Federal Reserve, é a característica do dólar. Porém,
Quando ele está fora dos Estados Unidos, depositado em bancos internacionais, ele não é mais isso. Ele se trata de um derivativo, que é o que a gente chama de eurodólar. Porém, ninguém fala que o eurodólar é diferente do dólar, porque todas as transações saindo ou entrando nos Estados Unidos, elas são um para um. Mas você poderia tentar considerar como duas moedas diferentes, mas na prática elas acabam não sendo, a não ser quando você entende como elas funcionam, né? O funcionamento do eurodólar é bastante diferente do dólar americano que está nos Estados Unidos, porque o eurodólar consegue ser criado por empresas privadas, ou seja, bancos fora dos Estados Unidos, sem o menor controle do Fed, podem criar novos dólares, desde que eles façam um empréstimo e eles estejam incentivados a fazer esse empréstimo e eles achem que não tenha risco, ou pelo menos o risco seja mitigado, de receber o dinheiro de volta. É assim que você, entre aspas, imprime dinheiro numa economia que funciona 100% baseada no crédito. Então você precisa de crédito para você fazer tudo funcionar. E é isso que é super importante, que cria muitas brigas, né? Muitos conflitos, você vê isso nas redes sociais, quem está no time China, no time Rússia, inclusive eu vejo comentários das pessoas discutindo, né, cada um de um lado, achando que eu estou defendendo os Estados Unidos, ou defendendo a China, ou defendendo a Rússia. Na verdade, é muito mais complicado que isso. Então, os próprios Estados Unidos não têm controle sobre a sua própria moeda fora das suas fronteiras. E ela também não consegue controlar a entrada de novos dólares na sua própria economia, porque qualquer pessoa pode fazer um wire transfer da Itália para os Estados Unidos, e aí os eurodólares viram dólares novamente. Isso acaba gerando inflação nos Estados Unidos, a real inflação monetária, e não há nada que o Fed possa fazer para poder controlar isso, ou mesmo a saída desse capital quando você faz pagamentos internacionais. Então o dólar, ele não é americano, ele é do mundo inteiro. Mas uma outra coisa que as pessoas esquecem é que os dólares que existem na economia mundial, eles são criados como dívida, e se você tem uma dívida, você precisa pagá-la de volta. E todos os países do mundo e várias entidades do mundo, privadas, bancos ou não bancos, têm dívida para com outras entidades. Só que a gente sempre imagina que as dívidas em dólares são sempre devidas aos americanos. Isso não é verdade. Você tem italianos devendo a japoneses em dólares, você tem japoneses devendo a russos em dólares, a australianos em dólares e assim por diante. E todo o mercado de eurodólares é bem, bem maior do que o mercado de dólares dentro dos Estados Unidos. Ou seja, esse movimento hoje, o que nós vemos hoje, o crescimento do próprio sistema eurodólar, ele foi um fenômeno autônomo, um fenômeno privado, um fenômeno descentralizado e fora do controle do Federal Reserve. Então, mesmo que a gente tenha o início feito da adoção do dólar no Bretton Woods, né, ali com a Segunda Guerra Mundial, e você teve um imperialismo americano, ele começou justamente usando a força bélica, que muitos julgam que seja o que mantém o dólar vivo até hoje como moeda mundial, mas na verdade hoje em dia não é isso que faz segurar, né? É isso que todo mundo acha que são os Estados Unidos, que na base da bala forçam ainda que a todo mundo usar o dólar, caso contrário eu vou criar uma guerra no seu país. Existe um lado de verdade nisso, com certeza que existe, mas existe principalmente fora das fronteiras americanas o uso privado da convenção dos bancos usando entre eles mesmos num sistema privado, porque isso é o mais líquido, é o mais presente, é o que apresenta menor risco transacional e o que hoje permite com que você tenha acesso aos mercados no mundo inteiro e nenhuma outra moeda chega nem perto, a anos-luz de distância da liquidez que você tem hoje nessa moeda intermediária chamada eurodólar. E é ela que é totalmente esquecida. Se você não entende como o eurodólar funciona, você não entende o dólar e muito menos o futuro dele. E é por isso que é muito complicado. Agora vem a parte final, que é principalmente o que o próprio Brent Johnson fala de uma forma excelente. Recomendo fortemente que vocês vejam o podcast dele também, do Dollar Milkshake Theory, tem no YouTube, mas ele fala em inglês, obviamente, nós vivemos hoje numa economia de crédito. Então, não tem como você trabalhar
com bancos, não tem como você transferir quantias ou fazer a economia girar e crescer sem gerar crédito. E para isso, você acaba aumentando, expandindo isso ao redor do mundo. Quando você tem um risco maior na economia e os bancos querem parar de emprestar, você tem uma deflação, ok? E a deflação é o que mata esse sistema, é o que faz o óleo parar de rodar. E é o que nós estamos vendo ao redor do mundo, fazendo com que vários países estejam entrando em recessão. E é uma recessão deflacionária e ninguém está entendendo por quê. Porque todo mundo acha que nós temos uma impressora imprimindo totalmente de forma descontrolada, e é justamente o contrário que a gente vê acontecendo. O M2 americano, por exemplo, está despencando, e aí você percebe um grave problema em empresas, e isso se reflete no mundo inteiro, certo? Então é um fenômeno que, por ser global, acaba criando efeitos deflacionários em todos os lugares. E quando você pensa em dívidas existentes, você pensa em alavancagem, certo? Porque para você poder comprar determinadas coisas, você pegou um empréstimo, você criou uma alavancagem para permitir uma compra que você não teria conseguido se não tivesse adquirido esse crédito. E esse crédito são novos dólares no mercado. Só que esses dólares precisam ser pagos de volta com juros, ou seja, você vai precisar de mais dólares no futuro para poder pagar aquela dívida. E como que você faz isso? Gerando atividade econômica que vai gerar mais crédito. Então, ou você cresce essa quantidade ou o sistema morre. Eu não estou aqui para dizer que eu concordo com essa forma que como funciona o sistema, mas eu estou aqui para descrever como ele funciona. E para você se livrar dos dólares, para você criar um processo de fato de desdolarização, você necessita fatalmente de desalavancar as suas operações, ou seja, você precisa começar a quitar as suas dívidas, ok? Agora, independente de o que você vai precisar fazer, talvez você tenha que imprimir mais da sua moeda local para poder comprar os mesmos dólares para pagar essas dívidas e parar de adquirir mais dívidas de outros lugares, como outros países que vão te emprestar em dólares. Percebe o problema? Ou seja, mesmo que você tente desdolarizar, ao desdolarizar, você acaba criando um aumento artificial de demanda para os mesmos dólares das dívidas existentes. E os países ao redor do mundo não estão reduzindo os seus gastos. O Brasil não está reduzindo os seus gastos. Estados Unidos não está reduzindo os seus gastos. A Itália não está reduzindo os seus gastos. O Japão não está reduzindo os seus gastos. Ou seja, quanto mais gastos você tem, mais crédito você pede, mais você gera uma demanda por dólares. E isso faz o dólar subir. Isso é basicamente o milkshake do dólar, ou seja, a dependência mundial do próprio dólar, principalmente para aqueles que não têm a capacidade de imprimi-lo, né, que são todos os outros países do mundo, exceto os Estados Unidos. Ele cria uma desvantagem para todos eles, porque você é obrigado ou a imprimir mais da sua própria moeda para poder honrar com aquelas dívidas e fazer sua população sofrer com uma inflação monetária, ou você começa a quitá-las para tentar se livrar e você acaba desalavancando, criando um processo deflacionário que também afeta a população. Olha só que loucura, é isso que é hiper importante de você entender. Então você não consegue desdolarizar sem desalavancar, e você não consegue desalavancar sem criar deflação. E quando você cria deflação, o sistema que nós vivemos hoje de crédito é exatamente o veneno desse sistema. Então você acaba matando o próprio sistema. Então ou ele cresce ou ele morre. E quando você tem um sistema baseado em dívidas, quando você usa o colateral para ter essas dívidas, como você tem um processo deflacionário, esse colateral cai cada vez mais em relação à moeda que você precisa usar para pagar as suas dívidas, que é o dólar. Então, quando você tem esse colateral, que na verdade acaba sendo o próprio dólar para todas as transações, a demanda por ele explode, porque ele está escasso. Olha só que coisa doida, ou seja, abandonar o dólar não faz ele ficar mais fraco. Abandonar o dólar vem fazendo ele ficar cada vez mais forte. E quanto mais forte ele fica, mais problema ele cria para todos os participantes da economia mundial, porque o dólar é o mais líquido do mundo. Então o objetivo é fazer com que o dólar, infelizmente o dólar, quando o mundo mais cresceu, foi quando o euro-dólar era meramente uma ferramenta que estava disponível para
para todos os participantes. Então, se um japonês quiser emprestar para um neozelandês, exportar para um russo, isso podia ser facilmente feito, porque você tem dólares disponíveis para todo mundo e esses pagamentos são efetuados de volta e isso gera crescimento econômico. Parou de fazer isso, os dólares ficam mais escassos, você tem mais dificuldade de obtê-los, você não consegue financiar maquinário, os bancos param de emprestar e tentam se proteger para não quebrar, e as empresas não conseguem financiar seus custos, elas acabam demitindo as pessoas que consomem menos, ou seja, você tem uma atividade deflacionária que acaba criando uma recessão em escala. É por isso que é praticamente impossível você pensar em uma desdolarização sem você ter uma desalavancagem do mundo inteiro de forma coordenada para você sair dessa enrascada, que é toda a dívida já criada. E mesmo que você pense num calote generalizado, ele não consegue acontecer sem criar exatamente a mesma coisa. Porque quem atira primeiro são os dois atirando um para o outro. Todo mundo vai se dar o calote, é como se todo mundo fosse atirar um para o outro e todo mundo vai para o mesmo buraco ao mesmo tempo. Então é impossível você pensar na desdolarização sem você ter um sério risco para a sua economia. E aí fica a pergunta, qual é o presidente que gostaria de estar com o mandato naquele momento que é para fazer aquilo e vai conseguir convencer outros líderes de fazer exatamente a mesma coisa para conseguirem se livrar disso? Então é por isso que é muito importante você separar as notícias que você vê no BRICS, né, principalmente quando tem algum tipo de encontro, essas pessoas acabam fazendo com que manchetes se tornem a realidade, mas você precisa também ver, pelo outro lado, qual que é o volume de transação que está acontecendo. E mesmo que você tenha um acordo bilateral entre a Rússia e a China, onde você aceita rublos por um lado, aceita yuans do outro, você precisa entender depois, ok, e o que eu vou fazer com esse dinheiro depois disso? O quão líquido ele é para transformar isso em riquezas? Quem mais vai aceitar o meu rublo? Quem mais vai aceitar o meu yuan? E você percebe que é só aquele mesmo país que você está. Então é meio que uma economia de escambo paralela para você tentar se livrar do dólar, que na verdade é simplesmente um band-aid para uma situação onde você tem um conflito, mas principalmente um jogo de interesse, porque a Rússia não se livrou dos dólares de forma alguma. Ele precisa dos dólares como nunca. A China, então, nem se fala. Então é bastante complicado a gente tentar achar que sabe o que vai acontecer. Eu não tenho a menor ideia. É possível que o processo de desdolarização aconteça? É totalmente possível. Mas ele não vai acontecer sem você ter um impacto muito mais significativo e infelizmente, negativo na economia. E quem sofre com isso é a população que não entende nem como o sistema funciona e muito menos como combatê-lo ou como se proteger disso.